Ó, pega seu cafezinho, sua Bíblia, que tá começando mais um vídeo desse canal, meus amigos. É isso mesmo, estamos aqui para mais um vídeo. Esse aqui, vou te falar a verdade, de improviso, bem de improviso mesmo. Tava indo para casa depois da academia e o Senhor falou para mim, mano, faz um vídeo lá. Não tem nem tema, só quero compartilhar aquilo que Deus tá fazendo aqui nas nossas vidas. E eu falei, caraca, mano, é isso. Porque o intuito desse canal é realmente isso. É compartilhar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas aqui, compartilhar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então seja bem-vindo a esse canal, porque eu não tô aqui para engajar, para likes. Eu já falei isso outras vezes, mas eu gosto de reforçar isso. Eu não tô aqui para fazer react, eu não tô aqui para fazer aquilo que tá em alta. Eu não tô aqui para isso, irmão. Tô aqui para falar aquilo que Deus está fazendo no meu coração, tá fazendo nas nossas vidas, tá fazendo na nossa igreja, tá fazendo, irmão. Se um dia Deus colocar no meu coração de fazer react, eu vou fazer react, mas Ele não tá colocando isso no meu coração por agora, então vamos para isso. Então solta a vinheta aí que o bagulho é doido. De verdade, eu nem sei como explicar isso que a gente está vivendo aqui com Jesus. Eu não sei a melhor forma de trazer isso. Eu vou dar meu melhor, de verdade, vou dar meu melhor, porque o Senhor tem trabalhado tantas coisas no nosso coração. A gente tem vivido domingos aqui maravilhosos na presença dele, irmão. Amigos, até reunião, o bagulho tá sendo sinistro, assim, GC, nossa célula aqui também, presença de Deus, enfim, Deus tá fazendo através das nossas vidas, Deus tá fazendo em nós, sabe, eu tô percebendo, assim, no meu espírito, o Senhor mover algo mesmo, mover algo aqui nesse lugar. Eu creio que em outros lugares Deus também tá fazendo. Acompanho muitos meus amigos do Brasil e vejo que Deus tá fazendo muitas coisas também lá, e eu fico... É maravilhoso ver isso, mano. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo em geral no mundo. Você vê um movimento na Europa lá acontecendo, muito evangelismo, pregação da palavra, ao mesmo tempo que está tendo muitas coisas erradas, muita gente abandonando a fé, gente largando a vida para viver em festa. Mas, irmão, o que eu tenho para compartilhar aqui não é nada disso, porque não é isso que eu tô vendo com os meus olhos, sabe? E Deus tem realmente derramado algo no meu coração. O Espírito Santo tem movido o meu coração para um lugar muito precioso, que eu ainda não tinha vivido, eu ainda não tinha experimentado. Eu creio que o Senhor é assim, Ele vai liberando sobre as nossas vidas. A partir do momento que a gente vai entregando, Deus vai recompensando essa entrega, sabe? Porque... não tem um segredo, não tem como te falar assim o que mudou. Tem, né? Tem algumas coisas para pontuar, mas não foi uma mágica. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui na Bíblia. Já tá tudo escrito aqui, tava tudo preparado aqui. E a verdade é que às vezes a gente escolhe só alguns trechos da Bíblia que a gente quer viver, só algumas partes da Bíblia, só as coisas ali prazerosas, as coisas confortáveis e enfim. Mas o Senhor tem um nível mais profundo, e quando a gente realmente não fica só na palavra desse vamos mais profundo, vamos entregar nossa vida, vamos abrir mão de tudo, quando a gente realmente começa a viver isso, não fica só nas palavras, nas canções, e a gente começa a trazer isso para a nossa vida, o Senhor, Ele vai recompensar a gente, Ele recompensa a gente. A palavra dele é essa, Ele não muda, irmão. Aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. Não importa, não tem como a gente plantar batata e colher alface, não tem como, porque é aquilo que a gente planta a gente vai colher. Essa última pregação que eu fiz, que eu ministrei lá na igreja, foi realmente sobre o Espírito Santo, porque teve um domingo aí, uns domingos atrás, que a gente, irmão, foi de verdade top 5 das experiências com o Espírito Santo que eu tive, assim, sobrenatural. Eu vou tentar postar a minha pregação aqui no canal, porque lá eu conto um pouquinho do que aconteceu. Eu não vou gastar o tempo aqui falando sobre o que aconteceu, então vou deixar para a pregação para você assistir lá, você ver depois. Mas top 5 das experiências que eu tive com o Espírito Santo,
E aí eu fui parar agora, vindo para casa, analisando tudo isso, né, que o Senhor está fazendo, o quanto a minha sensibilidade, a minha percepção com o Espírito tem mudado. E eu falei, caraca, vou fazer um recap, assim, ver o que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos. E até mesmo teve uma pregação que eu fiz sobre idolatrias, que Deus quebrou meu coração numa parada de idolatria. E de verdade, eu me posicionei referente àquilo, porque a todo momento o Espírito Santo está falando com a gente. Irmão, se você é batizado, se você aceitou Jesus, você declarou Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. E se o Espírito Santo está dentro de você, você é uma habitação da presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E se você é essa habitação, o Espírito Santo está falando. Ele está falando alguma coisa no seu coração. A diferença é, será que a gente está sendo obediente àquilo que ele está falando? Porque quando o Espírito Santo falou sobre idolatria no meu coração, sobre futebol, sobre o Corinthians, sobre esporte em geral, sobre o meu tempo que eu gasto assistindo coisas de esporte, eu poderia muito bem ouvir aquilo e falar, não, pô, é demais, tá ligado? É exagero, nada a ver. Eu poderia. Como outras vezes eu fiz com outras coisas. Que eu falei assim, não, isso não é idolatria, não tô fazendo, é um hobby, é isso, é aquilo. Não, eu jogo bola porque eu preciso me divertir e tal. Mas a gente se preocupa às vezes muito mais em cuidar e amaciar aquilo que a gente quer, aquilo que é a nossa vontade, do que realmente o que o Senhor quer. Porque, de verdade, se você quer viver uma vida maravilhosa, confortável, viajar ao mundo, conhecer várias praias e fazer coisas que são boas, que são maravilhosas, que são incrível. Se você quiser fazer isso, tá tudo bem, irmão, faz isso, fé, vai pra cima. Mas existe um lugar em Deus que muitas pessoas estão vivendo por conta que elas estão abrindo mão do seu conforto. E de verdade, o que tem acontecido é, se você abrir mão do seu conforto por amor a Cristo, Ele te recompensa por isso. Porque eu não quero estar nessa vida somente por prazer, somente por viagem, somente por lugares maravilhosos que eu posso conhecer, ainda mais morando aqui na Austrália. Eu quero viver Cristo, mano. Eu quero viver Cristo porque Cristo tem transformação. O Espírito Santo em mim gera transformação e não há nada melhor. Não há nada melhor do que você ver vidas sendo transformadas. Eu ainda assisto futebol, eu ainda torço pro Corinthians, eu ainda faço essas coisas. Mas eu troquei a ordem das coisas, sabe? Eu priorizei buscar a presença de Deus. E isso não se limita só a você pegar sua Bíblia e ler, você fechar a porta do seu quarto e orar. Isso traz de você ter uma vida constante disso, porque quando eu tô trabalhando, irmão, eu também posso me relacionar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se limita à igreja, ele não se limita à sua casa, ele não se limita a isso. Ele tá em todos os lugares, ele é onipresente, ele é onisciente. Irmão, ele tá fazendo, ele quer fazer através da sua vida, e você tá disposto para isso? Essa que é a parada. Vou tomar um gole no meu café aqui, senão vai esfriar, irmão. Não é de mentira não, tem café aqui, tá bom? E uma passagem que, nossa, o livro de João tá queimando tanto no meu coração, mano, que se eu tiver te falar uma coisa aqui, uma indicação, poderia te dar, mas falar, mano, o que você me indica? Irmão, lê o livro de João, lê essa palavra maravilhosa, viva. João 15, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês a todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Irmão, essa é a promessa do Espírito Santo. E hoje a gente vive essa promessa, a gente está debaixo dessa promessa. E o que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com o Espírito Santo dentro de nós? Como a gente tem usado o Espírito Santo dentro de nós? Será que a gente realmente está dando devida importância àquilo que Jesus deixou? A igreja primitiva viveu uma coisa sobrenatural tão forte, porque eles estavam ali sentados com Jesus e Jesus estava assim, ó, ei, o conselheiro vai vir quando eu for. Então eles colocaram
o conselheiro, o Espírito Santo, na devida importância e proporção que ele merece, porque ele é Deus também. Ele não é menor que Jesus, ele não é menor que Deus Pai, ele é Deus do mesmo nível, com a mesma autoridade, com tudo igual Deus Pai e Deus Filho. E a gente às vezes porta com o Espírito Santo como se ele fosse inferior, como se ele fosse um movimento ali que acontece na hora da oração, na hora de um louvor mais quente ali, uma hora assim. Não, irmão, o Espírito Santo, ele é Deus, irmão. Isso que tem queimado no meu coração e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Olha para o Espírito Santo como Deus Todo-Poderoso, e é Ele que está se relacionando com a gente, é Ele que intercede por nós quando nós não temos palavras, quando nós não sabemos orar direito. Pede para o Espírito, fala assim: Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a ser a melhor versão de cristão que eu posso ser. Me ensina a ser um bom marido, me ensina a ser um bom empregado, um bom chefe, me ensina, Espírito Santo, porque aqui está falando, ó, no final do 26, e o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas. Todas as coisas. Não está falando assim, você vai aprender a ser um bom líder, você vai aprender a ser um bom pregador, você vai aprender a ser um bom obreiro, você vai aprender a ser um bom músico. Não está limitado às coisas da igreja. São todas as coisas, mano. Todas as coisas são todas as coisas. Senão Jesus ia falar assim, e o Espírito Santo vai te ensinar os 5 ministérios. Mas não, Jesus fala assim, todas as coisas. Irmão, o Espírito Santo, ele quer fazer sobre as nossas vidas em todos os lugares. No seu trabalho, você é um missionário no seu trabalho. As pessoas que você conhece, você é um missionário com essas pessoas. Você está se portando como discípulo de Jesus que tem o Espírito Santo, irmão, porque foi isso que eles viveram na igreja primitiva e por isso que a igreja impactou tanto naqueles tempos. Impactou tanto, que hoje, depois de 2000 anos, nós estamos vivendo isso que foi prometido. Mais uma pausa do café. Então, minhas considerações finais sobre isso irmão, Deus está fazendo. Deus está fazendo e Ele só quer corações dispostos para serem guiados por Ele. Porque não tem como o Espírito Santo invadir um coração. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso em pessoas que falarem assim: Espírito Santo, eu abro meu coração para você. O que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que o Senhor quer que eu comece a fazer? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Estou aqui, Espírito Santo. Faça na minha vida. E eu tenho certeza que se você obedecer, o Espírito Santo vai fazer através de você. Porque é isso que Ele deseja. Ele deseja avançar o reino. Ele deseja que a palavra de Deus seja pregada. Que o reino de Deus chegue. Para o reino de Deus chegar, irmão, a gente tem que agir como assim na terra como no céu. Então, para a gente viver com essa cabeça, a gente vai ter que ter a mentalidade do reino. Porque através da nossa vida é chegado o reino de Deus. Amém? Que maravilha. Espero que tenha feito sentido no seu coração. Espero que essa mensagem tenha, de alguma forma, irmão, de verdade, meus amigos, que isso tenha queimado seu coração, porque está queimando meu coração. E é para isso que eu estou aqui, irmão, para compartilhar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. E muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado, irmão, muito obrigado de coração. Se você gostou, mano, compartilhe isso com mais pessoas, não para meu canal crescer, irmão, não tô nem aí com isso, de verdade. Mas para isso chegar em mais pessoas. Se você conhece, lembra de alguém agora, pense em alguém agora. Se Deus trouxe alguém na sua cabeça, manda esse vídeo para essa pessoa que tá afastada, enfim. Irmão, compartilha isso, mano, pro reino avançar, irmão, em nome de Jesus. Vamos para cima. Tamo junto, Deus abençoe e é nóis!